Por Obrigado, favor, senhor vereador. presidente. Imagina, obrigado. Quero cumprimentar a todos, uma boa noite, cumprimentar o nosso vereador Paulo Zéfica, que aqui se encontra no plenário na noite de hoje. Boa noite, Paulo, todos que nos acompanham pela internet. Como eu tenho vários assuntos, vou ser bastante direto, bastante objetivo. Vereador Fernando, o senhor pode me passar o exemplar da Constituição ali que eu acabei esquecendo? Eu inicio a minha fala cumprimentando o Jamie pela exposição. Eu não quis interromper porque já estava se alongando, mas lhe cumprimentar pela exposição e pelas pessoas que o senhor estava representando aqui hoje. Eu sei que o trabalho de vocês é muito importante e certamente vai fazer a diferença, já vem fazendo. Tem bastante coisa hoje ali para anotar, eu acabei não vendo tudo, mas eu vi aqui o anfiteatro do Roberto Grant, o contorno norte, a rodovia dos móveis, tem a Avenida Wunderwall, tem N casos que são uma verdadeira vergonha, que é uma patifaria o que é feito muitas vezes com dinheiro público. O vereador Bogo hoje citou alguma reportagem do jornal do Almoço, se eu não estou enganado. Eu não vi, mas eu ouvi dizer, porque me parece que foi emblemático a coisa ali, né? Disse muito. Hoje eu vou ver depois pela internet, mas lhe cumprimentar pelo trabalho, porque são coisas que machucam, que a gente acaba ficando cansado de tanto ver, e a gente sabe que muitas vezes vocês não estão começando um trabalho, eu sei que vocês já desenvolvem há muito tempo, mas que faça a diferença. E aí eu aproveito já para mudar de assunto, dizendo que todos os assuntos que eu trago aqui hoje praticamente estão correlacionados. Ou ele fala de transparência, ou ele fala de bom investimento, bom uso do dinheiro público, fala das crianças que são o futuro do país. Cada um falou alguma coisa aqui dos vereadores e de quem nos falou. Então, o que o Jamie trouxe hoje aqui, ele acaba sendo bom uso do dinheiro público, acaba sendo transparência, acaba sendo a conscientização que leva nas escolas, então está tudo interligado. Digo isso, meus caros colegas, porque na sessão passada nós aprovamos aqui por unanimidade uma lei que dá mais transparência ao serviço público relacionado à saúde. Isso porque foi aprovada aqui uma lei muito simples, que manda colocar na frente das unidades de saúde uma placa, um painel com o nome do profissional da saúde que está ali no momento, quem está atendendo, qual é o horário que está lá e tudo mais. Foi aprovado por unanimidade. Acredito, tenho certeza que foi uma questão suprapartidária aqui, porque nós entendemos que era uma lei benéfica. Me causou surpresa que houve apenas uma manifestação contrária, que eu vi nas redes sociais. Houve uma repercussão muito grande, muito positiva do projeto, e apenas que eu vi uma única posição contrária do ex-vereador e ex-secretário de Saúde, Luiz Cives. Ele foi na rede social e ironizou, dizendo: parabéns, vereador, agora você acabou com o problema da saúde. Eu disse a ele que foi secretário e não acabou, quem sou eu para tentar acabar? Eu não quero acabar, quer dizer, quero acabar com o problema da saúde, mas não foi minha pretensão acabar com o problema com esse projeto de lei, foi dar um passo a mais com uma transparência que vocês estão pregando aqui. Então me causou surpresa ver um ex-vereador, um ex-secretário de saúde criticando uma iniciativa que poderia ele ter feito mais do que fez e foi criticar. Foi a única, vereador Votrova, que eu vi contrário. Deveria apoiar, creio eu. Pode não gostar muito, mas veja que nós construímos juntos aqui as nuances que podem ser mudadas. Me causou surpresa, e por isso eu disse da transparência que foi trazida aqui. E pego um gancho nisso, dizendo a importância desse projeto que vocês têm. Eu vi a foto que os senhores tiraram aqui com outros membros, com os vereadores Miri, vereador Macorredo e tudo mais, levando para dentro da casa dos pequenos, da escola e, consequentemente, para casa, a importância que tem esse tipo de coisa. Eu entendi muito bem o que o vereador Edi disse quando disse que as crianças são o futuro, e, de fato, sempre são, porque eles que vão estar aqui, né? Hoje tem vereador Mirim que dá um baile aqui dentro, é bonito de ver. Tem outros que entram muito travados, mas saem daqui outros. Então, eu entendi quando o vereador Edi disse que é o futuro, mas o vereador Edi sabe também que são o presente. Eu disse há poucos dias aqui que eu fui no SESC, na escola do SESC, com o secretário de Planejamento, uma palestra para os alunos de 9 a 12 anos, e eram em 15. Eu perguntei daqueles 15 quem reciclava, os 15 reciclam. Então, eles não são futuro nesse caso, vereador, eles já estão fazendo acontecer, e ninguém aqui vai precisar se acusar, mas tem muita gente aqui que não recicla, a gente sabe, e nós temos todos mais de 12 anos. Então, a gente está vendo a coisa acontecer, e é por isso
que aí eu pego o gancho nessa questão, e aí o vereador Sabino disse uma coisa que eu ouvi dias atrás, isso é até comum e é muito verdadeiro. Interessa para os ruins e para os maus e para os mal intencionados que não só as crianças, mas aqueles todos humildes, ricos ou que sejam alienados. Porque quanto mais alheio à informação você tiver, mais fácil é de da mão grande aparecer, de passar a perna. Então interessa. E esse papel que vocês fazem de ir na escola é interessante, importante. E aí eu estou pegando um gancho para falar disso, porque eu fui convidado para ir na escola Lussatchek amanhã. O Felipe vai comigo pela manhã. Eu vou em 2 turmas, uma de manhã e uma à tarde. São um total de 90 ou 100 alunos. Eu vou falar amanhã, eles me pediram para falar sobre democracia e a Constituição brasileira. Um grupo que vai variar entre alunos entre 9 e 14 anos. Esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo desde 2014. Nesse caso, eu fui convidado pela escola, não dei o tema. E aí eu quero só destacar, e eu acho que não... A gente fala do deputado, do senador, do governador, quando fazem lambança, a gente fala aqui. E quando faz uma coisa bacana, acho que não custa também reconhecer. Eu entrei em contato com a assessoria do deputado federal João Paulo Kleinub, não é do meu partido, não é por essa razão que eu falo aqui, é porque ele atendeu de pronto pedido. Eu entrei em contato com ele na quinta-feira e pedi 90 exemplares da Constituição, que eles têm a edição da Câmara, editora da Câmara dos Deputados tem esse trabalho, e eu liguei e pedi para o assessor dele, e hoje chegou aqui por correspondência aqui na Câmara de Vereadores, 100 e poucos exemplares, que amanhã eu levo na escola, para falar de Constituição. Acho que nada mais atraente do que você chegar para uma escola com alunos com a própria Constituição Federal, que parece tão distante, às vezes, da gente, e que deveria ser um livro de cabeceira. Deveria ser, o vereador Sabino sabe bem disso. E para a gente acaba sendo, a gente está aqui no dia a dia com a Constituição, mas para essas crianças eu tenho certeza que acaba transformando. Eu disse que eu faço... Me permite concluir, senhor presidente? Pode concluir, por favor. Obrigado. Eu digo isso porque todo esse... Tirar da alienação política, tirar da alienação, fazer com que as crianças sejam, de fato, o futuro ou o presente, isso tudo acaba passando aqui pela Câmara, pela Prefeitura, pelo Poder Público. E em 2014 eu fui pelo Democratas ainda para Estrasburgo, na Corte Mundial de Direitos Humanos, e desde lá eu venho desenvolvendo o projeto de ir nas escolas, levando os direitos, a teoria e prática dos direitos humanos. Porque quem sabe sobre direitos humanos respeita o direito do próximo de uma forma muito intensa. E como eu tive essa experiência, eu tratei de levar. Hoje nós já atendemos na Lussatchek, no Global, no Sesc, na Basilice, em Escola do Rio Negrinho, em Campo Alegre, mais de 600 crianças a gente já atingiu com isso. Levando palestras de forma simples e acessível para essas crianças sobre direitos humanos, sobre a Constituição, sobre como ser um cidadão e como cobrar seus direitos. É por isso que eu acredito honestamente que nós precisamos desse intercâmbio de ideias com outros países, com outras culturas, que nos tragam subsídio para mudar o nosso país. Eu ouvi o vereador Sabino, ou melhor, eu ouvi o radialista Sabino, e hoje eu ouvi o vereador Sabino, comparando ou dizendo da diferença entre o Estado federado e o Estado confederado. A Constituição, já na capa, diz Constituição da República Federativa do Brasil, e os Estados Unidos são os Estados confederados. Isso tem uma diferença que acaba fazendo toda a diferença para nós termos quase todo o mesmo tamanho, Brasil e Estados Unidos, em tamanho de território, e uma diferença abissal entre economia, política e desenvolvimento. É por isso que eu acredito que esse intercâmbio de ideia acabe sendo positivo para que a gente evolua enquanto sociedade. É por isso que eu acredito que reconhecer e receber toda a fonte de cultura externa que a gente pode, faz com que a gente consiga crescer mais enquanto cidadão. Então, eu queria fazer esses registros e, por fim, muito rapidamente, senhor presidente, em 30 segundos, porque eu extrapolei muito, dizer que eu sempre fui, por definição, mudando completamente de assunto, contrário à lombada eletrônica. Acredito que aquilo ali serve mais para arrecadar. Teve uma época, vereador Sabino, o senhor deve se lembrar, que tinha um cara que odiava, não é que ele não gostava de lombada eletrônica, ele detestava. Aí ele tocava fogo nas lombadas eletrônicas, os senhores devem se lembrar. Não precisamos ser tão contra assim, né? Pois não? Confessar. Não, não fui eu. Eu só falei que eu não gosto, não é que eu não detesto. E tinha um cidadão que fazia isso. Mas eu sou contra a lombada eletrônica pelo que eu acho que ela não tem um caráter pedagógico, ela tem um caráter arrecadatório. E é por isso que eu elogio agora a iniciativa da Prefeitura Municipal de substituir 9 lombadas eletrônicas do município por faixas elevadas.
E essas trocas de faixas elevadas, eu acho que todo mundo ganha. Primeiro, porque a manutenção não é a mesma de uma lombada eletrônica em todos os sentidos financeiros e físicos. E a faixa elevada, ela tem um caráter de inclusão, porque ela dá acessibilidade da calçada para a rua de uma forma mais adequada. Não sei se o Edson conseguiu. Essa faixa elevada, eu cobrei muito, muito nos últimos 4 anos, porque ela é uma aberração da natureza. A faixa elevada, ela tem um princípio básico de ser acessível, para o cadeirante poder passar e para o carro reduzir. E ela foi feita em frente a um poste, a um orelhão e a um semáforo. Ou seja, ela não é acessível em coisíssima nenhuma. Ela foi feita nova, não era já em local pré-existente. Então, por que eu venho aqui? Para dizer que em 2013 até 2016, eu fui um cobrador enfático que as faixas elevadas fossem à risca da legislação. Existe uma lei. Se os senhores pegarem essa lombada e pegarem, por exemplo, perto da PAI, e pegarem ainda, por exemplo, perto do hospital, cada uma tem uma medida completamente diferente, não tem padrão nenhum. E a lei determina, existem padrão, altura, tamanho, pintura e tudo mais. Estou aqui de público e vou cobrar amanhã na reunião do colegiado que todas as faixas elevadas sejam dentro dos padrões. Parece pouco, parece bobagem, mas para quem anda, seja a pé ou de carro, faz toda a diferença. Então, eu queria aqui fazer o registro do cumprimento ao executivo que vai fazer essas trocas de eletrônica por elevada e que elas sejam todos dentro do padrão. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria me desculpar pelo excesso de tempo e agradecer pelo tempo que me foi concedido. Vereador, me dá só uma partezinha, claro. Vereador, já que Vossa Excelência vai falar lá na escola Lúcia Tchek, amanhã. A gente já esteve lá também fazendo palestra lá para os alunos, manhã, tarde e tal, mas foi no ano passado, mas um assunto totalmente diferenciado desse aí. A gente falou sobre São Bento, sobre a economia, o crescimento, até porque a gente acompanhou o desenvolvimento de São Bento aí, e é muito importante lá, é muito importante, vai ver a atenção daquelas crianças lá, é muito importante os vereadores terem essa participação nas escolas lá. Em relação a essa questão São questões, acho que, vereador César Godoy, que tem que ser revista agora. Essa questão dessas faixas aí, cruza, bate no poste, o deficiente visual vai andando pela faixa, aí tem um poste no meio da faixa, e tem uma lixeira instalada ali, e cai por ali, não enxerga, vai pelo corredor lá. Então, isso é uma questão que pode ser revista agora, tenho certeza que vai ser revista. Muito obrigado pela parte. Cara. Obrigado, senhor presidente, pela contribuição, porque, de fato, o senhor tem toda a razão. Hoje em dia, para tentar vender geladeira, é um colocando geladeira em cima da outra, dentro da calçada, e para vender fogão, aí virou terra de ninguém, aí o cara tem que ir desviando o pedestre, deixa de ser pedestre para... eu não consigo entender, vereador Sabino. Hoje eu peguei o vereador Sabino para Cristo. Qual que é o raciocínio? Eu não sou especialista em marketing, longe disso, mas da pessoa achar que ela vai comprar uma geladeira porque ela está em cima da calçada. Se eu preciso de uma geladeira, eu sei onde vende, eu vou atrás, vou pesquisar, não é porque ela está na calçada. Como? Então, compra para tirar, não vou tentar fazer porque custa caro, mas essa é uma questão que o vereador aí de que levanta que é fundamental. Hoje, o calçadão é imobiliária para tudo que é canto. A nossa cidade é tão linda, está ficando tão poluída. Os senhores vejam em frente à delegacia, porque agora mudou o sistema de exame médico para admissão de CNH, tem 4 placas ali, virou uma festa da uva, que é feio de ver. Mas chega. Obrigado, senhor presidente, trato isso em outra ocasião. Obrigado. Obrigado, vereador Godoy. Vereador Jair Sabino, Vossa Excelência tem o tempo de até 7 minutos. Só dentro de uma questão de ordem, ainda mais pessoas que estão nos acompanhando. Maurício Willeman, Nivaldo Vaz, Rodrigo Vargas, Pedro Jacir da Cruz, Rosângela Taile, Cislavo Corcias, Paulo Chirkoski, Sérgio Amaral, Lúcia Vandenbom, Petição, Cristiane Hibner, Maurício Antônio Hopfner, Evelyn Balcati Sabino, Sérgio Marcos Gastaldi, Giannini Milba, Tereza Fernandes e Cleiton Dias. Obrigado por nos acompanhar na sessão. Por favor, gente.